Surata número 5, Almaida, em a mesa servida. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Ó crentes, cumpri com os vossos compromissos. Foi-vos permitido alimentar-vos de reses, exceto o que vos é anunciado agora, está-vos vedada a caça, sempre que estiverdes consagrados à peregrinação. Sabei que Alá ordena o que lhe apraz. Ó crentes, não profaneis os relicários de Alá, o mês sagrado, as oferendas, os animais marcados, nem provoqueis aqueles que se encaminham à casa sagrada, à procura da graça e da complacência do seu Senhor. E quando tiverdes deixado os recintos sagrados, caçai, então, se quiserdes. Que o ressentimento contra aqueles que trataram de impedir-vos de irdes à mesquita sagrada não vos impulsione provocá-los, outrossim, auxiliai-vos na virtude e na piedade. Não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade, mas temei a Alá, porque Alá é severíssimo no castigo. Estão-vos vedados, e a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo o que tenha sido sacrificado com a invocação de outro nome que não seja o de Alá, os animais estrangulados, os vitimados a golpes, os mortos por causa de uma queda, ou chifrados, os abatidos por feras, salvo se conseguirdes sacrificá-los ritualmente, o animal, que tenha sido sacrificado nos altares. Também vos está vedado fazer adivinhações com setas, porque isso é uma profanação. Hoje, os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Não os temais, pois, e temei a mim. Hoje, completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente, e vos aponto o Islã por religião. Mas quem, obrigado pela fome, sem intenção de pecar, se vir compelido a alimentar-se do vedado, saiba que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Consultar-te-ão sobre o que lhes foi permitido, dize-lhes, foram-vos permitidas todas as coisas sadias, bem como tudo que as aves de rapina, os cães por vós adestrados, conforme Alá ensinou, caçarem para vós. Comei do que eles tiverem apanhado para vós e sobre isso invocai Alá, e temei, ó, porque Alá é destro em ajustar contas. Hoje, estão-vos permitidas todas as coisas sadias, assim como vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, da mesma forma que o vosso é lícito para eles. Está-vos permitido casardes com as castas, dentre as crentes, e com as castas, dentre aquelas que receberam o livro antes de vós, contanto que as doteis e passeis a viver com elas licitamente, não desatinadamente, nem as envolvendo em intrigas secretas. Quanto àquele que renegar a fé, sua obra tornar-se-á sem efeito, e ele se contará, no outro mundo, entre os desventurados. Ó crentes, sempre que vos dispuserdes a observar a oração, lavai o rosto, as mãos e os antebraços até aos cotovelos, esfregai a cabeça, com as mãos molhadas e lavai os pés, até aos tornozelos. E, quando estiverdes polutos, higienizai-vos, porém, se estiverdes enfermos ou em viagem, ou se vierdes de lugar escuso ou tiverdes tocado as mulheres, sem encontrardes água, servi-vos do taiamum com terra limpa, e esfregai com ela os vossos rostos e mãos. Alá não deseja impor-vos carga alguma, porém, se quer purificar-vos e agraciar-vos, é para que lhe agradeçais. E recordai-vos das mercês de Alá para convosco, e da promessa que recebeu de vós, quando dissestes, escutamos e obedecemos. Temei, pois, a Alá, porque Ele bem conhece as intimidades dos corações. Ó crentes, sede firmes na causa de Alá e prestai testemunho, a bem da justiça, que o ressentimento aos demais não vos impulsione a serdes injustos para com eles. Sede justos, porque isso está mais próximo da piedade, e temei a Alá, porque Ele está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Alá prometeu aos crentes que praticam o bem uma indulgência e uma magnífica recompensa. Porém, os incrédulos, que desmentem os nossos versículos, serão os companheiros do fogo. Ó crentes, recordai-vos das mercês de Alá para convosco, pois quando um povo intentou agredir-vos, ele o conteve. Temei a Alá, porquanto em Alá confiam os crentes.
Alá cumpriu uma antiga promessa feita aos israelitas, e designou-lhes 12 chefes, dentre eles, dizendo: E estarei convosco, se observardes a oração, pagardes o zakat, crerdes nos meus mensageiros, socorrerdes-los e emprestardes espontaneamente a Alá, absolverei as vossas faltas e vos introduzirei em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Mas quem de vós pecar, depois disto, desviar-se-á da verdadeira senda. Porém, pela violação da sua promessa, amaldiçoamo-los e endurecemos os seus corações. Eles deturparam as palavras do livro, e se esqueceram de grande parte do que lhes foi revelado. Tu não cessas de descobrir a incredulidade de todos eles, salvo de uma pequena parte, porém, indulta-os e perdoa-lhes os erros, porque Alá aprecia os benfeitores. E também aceitamos a promessa daqueles que disseram: somos cristãos. Porém, esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado, pelo que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles, até ao dia da ressurreição. Alá os inteirará, então, do que cometeram. Ó adeptos do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro para mostrar-vos muito do que ocultáveis do livro, e perdoar-vos em muito. Já vos chegou de Alá uma luz e um livro esclarecedor, pelo qual Alá conduzirá aos caminhos da paz aqueles que procurarem a sua complacência e, por sua vontade, tirá-los-á das trevas e os levará para a luz, encaminhando-os para a senda reta. São blasfemos aqueles que dizem: E Alá é o Messias, filho de Maria. Dize-lhes: quem possuiria o mínimo poder para impedir que Alá, assim querendo, aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos os que estão na terra? Só a Alá pertence o reino dos céus e da terra, e tudo quanto há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque é onipotente. Os judeus e os cristãos dizem: somos os filhos de Alá e os seus preferidos. Dize-lhes: por quê, então, ele vos castiga por vossos pecados? Qual? Sois tão somente seres humanos como os outros. Ele perdoa a quem lhe apraz e castiga a quem quer. Só a Alá pertence o reino dos céus e da terra e tudo quanto há entre ambos, e para ele será o retorno. Ó adeptos do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro, para preencher a lacuna, na série, dos mensageiros, a fim de que não digais: não nos chegou alvissareiro nem admoestador algum. Sim, já vos chegou um alvissareiro e admoestador, porque Alá é onipotente. Recorda-lhes de quando Moisés disse ao seu povo: ó povo meu, lembrai-vos das mercês de Alá para convosco, quando fez surgir, dentre vós, profetas, e vos fez reis e vos concedeu o que não havia concedido a nenhum dos vossos contemporâneos. Ó povo meu, entrai na terra sagrada que Alá vos assinalou, e não retrocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. Disseram-lhe: ó Moisés, dominam-na homens poderosos, e nela não poderemos entrar, a menos que a abandonem. Se a abandonarem, então entraremos. E 2 tementes, aos quais Alá havia agraciado, disseram: entrai, de assalto, pelo pórtico, porque, quando logrardes transpô-lo, sereis, sem dúvida, vencedores. Confiai em Alá, se sois crentes. Disseram-lhe: ó Moisés, jamais nela, cidade, entraremos, enquanto lá permanecerem. Vai tu, com o teu senhor, e combatei-os, enquanto nós permaneceremos aqui sentados. Moisés disse: ó Senhor meu, somente posso ter controle sobre mim e sobre o meu irmão. Separa-nos, pois, dos depravados. Então, Alá lhe disse: estar-lhes-á proibida a entrada, na terra sagrada. Durante 40 anos andarão errantes, pela terra. Não te mortifiques pela gente depravada. E conta-lhes, ó mensageiro, a história dos 2 filhos de Adão, quando apresentaram 2 oferendas, foi aceita a de um e recusada a do outro. Disse aquele cuja oferenda foi recusada: e juro que te matarei. Disse-lhe o outro: Alá só aceita a oferenda dos justos.
Ainda que levantasses a mão para assassinar-me, jamais levantaria a minha para matar-te, porque temo a Alá, Senhor do Universo. Quero que arques com a minha e com a tua culpa, para que sejas dos condenados ao inferno, que é o castigo dos injustos. E o egoísmo, do outro, induziu-o a assassinar o irmão, assassinou-o e contou-se entre os desventurados. E Alá enviou um corvo, que se pôs a escavar a terra para ensinar-lhe a ocultar o cadáver do irmão. Disse: ai de mim! Não é verdade que não fui capaz de ocultar o cadáver do meu irmão, se até este corvo é capaz de fazê-lo? Tornou-se então cheio de remorsos. De sorte que prescrevemos aos israelitas que quem matar uma pessoa, sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Quem a salvar, será reputado como se tivesse salvo toda a humanidade. Apesar dos nossos mensageiros lhes apresentarem as evidências, a maioria deles comete transgressões na terra. O castigo, para aqueles que lutam contra Alá e contra o seu mensageiro, e semeiam a corrupção na terra, é que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé de lados opostos, ou banidos. Tal será, para eles, uma desonra neste mundo e, no outro, sofrerão um severo castigo, exceto aqueles que se arrependerem, antes de caírem em vosso poder. Sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Ó crentes, temei a Alá, tratai de acercar-vos dele, e lutai pela sua causa, quiçá assim prosperareis. Ainda que os incrédulos possuíssem tudo quanto existisse na terra, e outro tanto de igual valor, e o oferecessem para redimirem-se do suplício do dia da ressurreição, não lhes seria aceito, sofrerão, isso sim, um severo castigo. Quererão sair do fogo, porém, nunca dele sairão, pois sofrerão um suplício eterno. Quanto ao ladrão e à ladra, decepai-lhes a mão, como o castigo de tudo quanto tenham cometido, é um exemplo, que emana de Alá, porque Alá é poderoso, prudentíssimo. Aquele que, depois da sua iniquidade, se arrepender e se emendar, saiba que Alá o absolverá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Ignoras, acaso, que a Alá pertence a soberania dos céus e da terra? Ele castiga a quem deseja e perdoa a quem lhe apraz, porque é onipotente. Ó mensageiro, que não te angustiem aqueles que se degladiam na prática da incredulidade, aqueles que dizem com suas bocas, cremos. Conquanto seus corações ainda não tenham abraçado a fé. Entre os judeus, há os que escutarão a mentira e escutarão mesmo outros, que não tenham vindo a ti. Deturpam as palavras, de acordo com a sua conveniência, e dizem, a seus seguidores se vos julgarem segundo isto, as palavras deturpadas, aceitai-o, se não vos julgarem quanto a isso, precavei-vos. Porém, a quem Alá quiser pôr à prova, nada poderás fazer para livrá-lo de Alá. São aqueles cujos corações Alá não purificará, os quais terão uma desonra neste mundo e, no outro, sofrerão um severo castigo. São os que escutam a mentira, ávidos em devorar o que é ilícito. Se apresentarem a ti, julga-os ou aparta-te deles, porque se te separares deles em nada poderão prejudicar-te, porém, se os julgares, faze-o equitativamente, porque Alá aprecia os justiceiros. Por que recorrem a ti por juiz, quando tem a Torá que encerra o juízo de Alá? E mesmo depois disso, eles logo viram as costas. Estes em nada são crentes. Revelamos a Torá, que encerra orientação e luz, com a qual os profetas, submetidos a Alá, julgam os judeus, bem como os rabinos e os doutos, aos quais estavam recomendadas a observância e a custódia do livro de Alá, e eram testemunhas dele. Não temais, pois, os homens, e temei a mim, e não negocieis as minhas leis a preço ínfimo. Aqueles que não julgarem conforme o que Alá tem revelado serão incrédulos. Nela, a Torá, temo-lhes prescrito, e vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente as retaliações tais e quais, mas quem indultar um culpado,
isto lhe servirá de expiação. Aqueles que não julgarem conforme o que Alá tem revelado serão injustos. E depois deles, profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, corroborando a Tora que o precedeu, e lhe concedemos o Evangelho, que encerra orientação e luz, corroborante do que foi revelado na Tora e exortação para os tementes. Que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Alá nele revelou, porque aqueles que não julgarem conforme o que Alá revelou serão depravados. Em verdade, revelamos-te o livro corroborante e preservador dos anteriores. Julga-os, pois, conforme o que Alá revelou e não lhes sigas os caprichos, desviando-te da verdade que te chegou. A cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma, e se Alá quisesse, teria feito de vós uma só nação, porém, fez-vos como sois, para testar-vos quanto àquilo que vos concedeu. Empenhai-vos, pois, na prática de boas ações, porque todos vós retornareis a Alá, o qual vos inteirará das vossas divergências. Incitamos-te a que julgues entre eles, conforme o que Alá revelou, e não sigas os caprichos deles, e guarda-te de que te desviem de algo concernente ao que Alá te revelou. Se te refutarem, fica sabendo que Alá os castigará por seus pecados, porque muitos homens são depravados. Anseiam, acaso, o juízo do tempo da ignorância? Quem é melhor juiz do que Alá, para os persuadidos? Ó crentes, não tomeis por confidentes os judeus nem os cristãos. Que sejam confidentes entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por confidentes, certamente será um deles, e Alá não encaminha os injustos. Verás aqueles que abrigam a enfermidade em seus corações apressarem-se em ter intimidades com eles, dizendo: tememos que nos açoite uma vicissitude. Oxalá Alá te apresente a vitória ou algum outro desígnio seu. E, então, arrepender-se-ão de tudo quanto haviam maquinado. Os crentes, então, dirão: são, acaso, aqueles que juravam solenemente por Alá, que estavam conosco? Suas obras tornar-se-ão sem efeito e serão desventurados. Ó crentes, aqueles dentre vós que renegarem a sua religião, saibam que Alá os suplantará por outras pessoas, as quais amará, as quais o amarão, serão compassivas para com os crentes e severas para com os incrédulos, combaterão pela causa de Alá e não temerão a censura de ninguém. Tal é a graça de Alá que a concede a quem lhe apraz, porque Alá é abrangente, sapientíssimo. Vossos reais confidentes são, e Alá, seu mensageiro e os crentes que observam a oração e pagam o zakat, curvando-se ante Alá. Quanto àqueles que se voltam, em companheirismo, para Alá, seu mensageiro e os crentes, saibam que os partidos de Alá serão os vencedores. Ó crentes, não tomeis por confidentes aqueles que receberam o livro antes de vós, nem os incrédulos, que fizeram de vossa religião objeto de escárnio e passatempo. Temei, pois, a Alá, se sois verdadeiramente crentes. E quando fazeis a convocação para a oração, tomam-na como objeto de escárnio e passatempo. Isso, por serem insensatos. Dize-lhes, e ó adeptos do livro, pretendeis vingar-vos de nós, somente porque cremos em Alá, em tudo quanto nos é revelado e em tudo quanto foi revelado antes? A maioria de vós é depravada. Dize ainda: poderia anunciar-vos um caso pior do que este, ante os olhos de Alá? São aqueles a quem Alá amaldiçoou, abominou e converteu em símios, suínos e adoradores do sedutor, estes encontram-se em pior situação, e mais desencaminhados da verdadeira senda. Quando se apresentam a vós, dizem: cremos. Embora cheguem disfarçados com a incredulidade, e com ela saiam. Mas Alá sabe melhor do que ninguém o que ocultam. Verás que muitos deles se precipitam no pecado, na hostilidade e no saciamento do que é ilícito. Quão detestável é o que fazem! Por que os rabinos e os doutos não lhes proibiram blasfemarem e se fartarem do que é ilícito? Quão detestáveis são as suas obras!
Os judeus disseram, e a mão de Alá está cerrada. Que suas mãos sejam cerradas e sejam amaldiçoados por tudo quanto disseram. Qual? As mãos dele estão abertas. Ele prodigaliza as suas graças como lhe apraz. E, sem dúvida, o que te foi revelado por teu Senhor exacerbará a transgressão e a incredulidade de muitos deles. Porém, infundimos-lhes a inimizade e o rancor, até ao dia da ressurreição. Toda vez que acenderem o fogo da guerra, Alá o extinguirá. Percorrem a terra, em corrupção, porém, Alá não aprecia os corruptores. Mas se os adeptos do livro tivessem acreditado em nós e temido, tê-los-íamos absolvido dos pecados, tê-los-íamos introduzido nos jardins do prazer. E se tivessem sido observantes da Tora, do Evangelho e de tudo quanto lhes foi revelado por seu Senhor, alimentar-se-iam com o que está acima deles e do que se encontra sob seus pés. Entre eles, há alguns moderados, porém, quão péssimo é o que faz a maioria deles. Ó mensageiro, proclama o que te foi revelado por teu Senhor, porque se não o fizeres, não terás cumprido a sua missão. Alá te protegerá dos homens, porque Alá não ilumina os incrédulos. Dize, ó adeptos do livro, em nada vos fundamentareis, enquanto não observardes os ensinamentos da Tora, do Evangelho e do que foi revelado por vosso Senhor. Porém, o que te foi revelado por teu Senhor, exacerbará a transgressão e a incredulidade de muitos deles. Que não te penalizem os incrédulos. Os crentes, os judeus, os sabeus e os cristãos, que creem em Alá, no dia do juízo final e praticam o bem, não serão presas do temor, nem se angustiarão. Havíamos aceito o compromisso dos israelitas, e lhes enviamos os mensageiros. Mas, cada vez que um mensageiro lhes anunciava algo que não satisfazia os seus interesses, desmentiam uns e assassinavam outros. Pressupunham que nenhuma sedição recairia sobre eles, e, então, tornaram-se deliberadamente cegos e surdos. Não obstante Alá tê-los absolvido, muitos deles voltaram à cegueira e à surdez, mas Alá bem vê tudo quanto fazem. São blasfemos aqueles que dizem, e Alá é o Messias, filho de Maria, ainda quando o mesmo Messias disse, ó israelitas, adorai a Alá, que é meu Senhor e vosso. A quem atribuir parceiros a Alá, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso e sua morada será o fogo infernal. Os injustos jamais terão socorredores. São blasfemos aqueles que dizem, e Alá é um da Trindade. Porquanto não existe divindade alguma além do Alá único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Por que não se voltam para Alá e imploram o seu perdão, uma vez que ele é indulgente, misericordiosíssimo? O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam, e sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos, como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como se desviam. Pergunta-lhes, e adorareis, em vez de Alá, ao que não pode prejudicar-vos nem beneficiar-vos, sabendo, vós, que Alá é o oniovinte, o sapientíssimo? Dize-lhes, e ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, profanando a verdade, nem sigais o capricho daqueles que se extraviaram anteriormente, desviaram muitos outros e se desviaram da verdadeira senda. Os incrédulos, dentre os israelitas, foram amaldiçoados pela boca de Davi e por Jesus, filho de Maria, por causa de sua rebeldia e profanação. Não se reprovavam mutuamente pelo ilícito que cometiam. E que detestável é o que cometiam! Vês muitos deles, judeus, em intimidade com os idólatras. Que detestável é isso a que os induzem às suas almas! Por isso, suscitaram a indignação de Alá, e sofrerão um castigo eterno. Se tivessem acreditado em Alá,
no profeta e no que lhe foi revelado, não os teriam tomado por confidentes. Porém, muitos deles são depravados. Constatarás que os piores inimigos dos crentes, entre os humanos, são os judeus e os idólatras. Constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos crentes são os que dizem que somos cristãos, porque possuem sacerdotes e não se ensoberbecem em coisa alguma. E, ao escutarem o que foi revelado ao mensageiro, tu vês lágrimas a lhes brotarem nos olhos, reconhecem naquilo a verdade, dizendo: Ó Senhor nosso, cremos. Inscreve-nos entre os testemunhadores. E por que não haveríamos de crer em Alá e em tudo quanto nos chegou, da verdade? E como não haveríamos de aspirar a que nosso Senhor nos contasse entre os virtuosos? Pelo que disseram, Alá os recompensará com jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Isso será a recompensa dos benfeitores. Aqueles que negarem e desmentirem os nossos versículos serão os réprobos. Ó crentes, não vos priveis das coisas boas que Alá permitiu e não excedais, porque Ele não estima os que cometem excessos. Comei de todas as coisas lícitas com que Alá vos agraciou e temei, ó, se fordes crentes. Alá não vos reprova por vossos inintencionais juramentos fúteis, porém, recrimina-vos por vossos deliberados juramentos, cuja expiação consistirá em alimentardes 10 necessitados da maneira como alimentais a vossa família, ou em os vestir, ou em libertardes um escravo. Contudo, quem carecer de recursos jejuará 3 dias. Tal será a expiação do vosso perjúrio. Mantende, pois, os vossos juramentos. Assim Alá vos elucida os seus versículos, a fim de que lhe agradeçais. Ó crentes, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, o culto aos altares de pedra, e as adivinhações com setas, são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-as, pois, para que prospereis. Satanás só ambiciona infundir-vos a inimizade e o rancor, mediante as bebidas inebriantes e os jogos de azar, bem como afastar-vos da recordação de Alá e da oração. Não desistireis, diante disto? Obedecei a Alá, obedecei ao mensageiro e precavei-vos, mas se vos desviardes, sabei que ao nosso mensageiro só cabe a proclamação da luz e da mensagem. Os crentes que praticam o bem não serão reprovados pelo que comeram, anteriormente, das coisas ilícitas, uma vez que delas passem a se abster, continuando a crer e a praticar o bem, a ser tementes a Alá e, crer novamente e praticar a caridade. Alá aprecia os benfeitores. Ó crentes, Alá vos testará com a proibição de certa espécie de caça que está ao alcance das vossas mãos e das vossas lanças, para assegurar-se de quem o teme intimamente. Quem, depois disso, transgredir a norma sofrerá um doloroso castigo. Ó crentes, não mateis animais de caça quando estiverdes com as vestes da peregrinação. Quem, dentre vós, os matar intencionalmente, terá de pagar a transgressão, o equivalente àquilo que tenha morto, em animais domésticos, com a determinação de 2 pessoas idoneias, dentre vós. Que tais animais sejam levados como oferenda a Caaba. Ou, ainda, fará uma expiação, alimentando alguns necessitados ou o equivalente a isto em jejum, para que sofra a consequência da sua falta. Alá perdoa o passado, porém, a quem reincidir Alá castigará, porque é punidor, poderosíssimo. Está-vos permitida a caça aquática, e seu produto pode servir de provisão, tanto para vós como para os viajantes. Porém, está-vos proibida a caça terrestre, enquanto estiverdes consagrados à peregrinação. Temei a Alá, ante o qual sereis congregados. Alá designou a Caaba como casa sagrada, como local seguro para os humanos. Também estabeleceu o mês sagrado, a oferenda e os animais marcados, para que saibais que Alá conhece tudo quanto há nos céus e na terra, e que é onisciente. Sabei que Alá é severíssimo no castigo, assim como também é indulgente, misericordiosíssimo.
Ao mensageiro só cabe a proclamação da mensagem. Alá conhece o que manifestais e o que ocultais. Dize: o mal e o bem jamais poderão equiparar-se, ainda que vos encante a abundância do mal, ó sensatos, temei a Alá, quiçá assim prospereis. Ó crentes, não interrogueis acerca de coisas que, se vos fossem reveladas, atribular-vos-iam. Mas se perguntardes por elas, quando o Alcorão tiver sido revelado, ser-vos-ão explicadas. Alá perdoa a vossa impaciência, porque é tolerante, indulgentíssimo. Povos anteriores a vós fizeram as mesmas perguntas. Por isso, tornaram-se incrédulos. Alá nada prescreveu, com referência às superstições, tais como a embaíra, ou a saibá, ou a envacila, ou a ami, porém, os blasfemos forjam mentiras acerca de Alá, porque a sua totalidade é insensata. E quando lhes foi dito, e vinde para o que Alá revelou, e para o mensageiro, disseram: basta-nos o que seguiam os nossos pais. Como? Mesmo que seus pais nada compreendessem nem se guiassem? Ó crentes, resguardai as vossas almas, porque se vos conduzirdes bem, jamais poderão prejudicar-vos aqueles que se desviam, todos vós retornareis a Alá, o qual vos inteirará de tudo quanto houverdes feito. Ó crentes, quando a morte se aproximar de algum de vós e este se dispuser a fazer um testamento, que apele para o testemunho de duas pessoas justas, dentre vós, ou de dois estranhos, se achar viajando pela terra e for alcançado pela desgraça da morte. Deverá retê-los, depois da oração, e fazê-los prestar juramento por Alá. Deste modo, a nenhum preço venderemos o nosso testemunho, ainda que o interessado seja um dos nossos parentes, nem ocultaremos o testemunho de Alá, porque, se assim fizermos, contar-nos-emos entre os pecadores. Se descobrirdes que são perjuros, que sejam substituídos por outros dois parentes mais próximos das pessoas em questão, e ambos jurarão por Alá deste modo, que nosso testemunho é mais verdadeiro do que o dos outros, e não perjuramos, porque se assim fizermos, contar-nos-emos entre os injustos. Este proceder é o mais adequado, para que as testemunhas declarem a verdade. Senão irão temer que se apresentem outras testemunhas depois delas. Temei, pois, a Alá e escutai, porque ele não ilumina os depravados. Um dia, Alá convocará os mensageiros e lhes dirá: que vos tem sido respondido, com respeito à exortação? Dirão: e nada sabemos, porque só tu és conhecedor do desconhecido. Então, Alá dirá: e ó Jesus, filho de Maria, recorda-te de minhas mercês para contigo e para com tua mãe, de quando te fortaleci com o espírito da santidade, de quando falavas aos homens, tanto na infância, como na maturidade, de quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho, de quando, com o meu beneplácito, plasmaste de barro algo semelhante a um pássaro e, alentando-o, eis que se transformou, com o meu beneplácito, em um pássaro vivente, de quando, com o meu beneplácito, curaste o cego de nascença e o leproso, de quando, com o meu beneplácito, ressuscitaste os mortos, de quando contive os israelitas, pois quando lhes apresentaste as evidências, os incrédulos, dentre eles, disseram: e isto não é mais do que pura magia. E de que, quando inspirei os discípulos, dizendo-lhes: crede em mim e no meu mensageiro, disseram: cremos. Testemunha que somos muçulmanos. E de quando os discípulos disseram: ó Jesus, filho de Maria, poderá o teu Senhor fazer-nos descer do céu uma mesa servida? Disseste: temei a Alá, se sois crentes. Tornaram a dizer: desejamos desfrutar dela, para que os nossos corações sosseguem e para que saibamos que nos tens dito a verdade, e para que sejamos testemunhas disso. Jesus, filho de Maria, disse: ó Alá, Senhor nosso, envia-nos do céu uma mesa servida. Que seja um banquete para o primeiro e o último de nós, constituindo-se num sinal teu, agracia-nos, porque tu és o melhor dos agraciadores.
E disse Alá, e fala-ei descer, porém, quem de vós, depois disso, continuar descrendo, saiba que o castigarei tão severamente como jamais castiguei ninguém da humanidade. E recorda-te de que quando Alá disse, ó Jesus, filho de Maria, foste tu que disseste aos homens, tomai a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Alá? Respondeu, glorificado sejas. É inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se o tivesse dito, tê-lo-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és conhecedor do desconhecido. Não lhes disse, senão o que me ordenaste, e adorai a Alá, meu Senhor e vosso. E enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles, e quando quiseste encerrar os meus dias na terra, foste tu o seu único observador, porque és testemunha de tudo. Se tu os castigas é porque são teus servos, e se os perdoas, é porque tu és o poderoso, o prudentíssimo. Alá dirá, e este é o dia em que a lealdade dos verazes ser-lhes profícua. Terão jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. Alá se comprazerá com eles e eles se comprazerão ele. Tal será o magnífico benefício. A Alá pertence o reino dos céus e da terra, bem como tudo quanto encerra, porque é onipotente,